Ninguém achou estranho, até ser tarde demais. Em 2011, uma escola no Rio de Janeiro virou o centro de um dos casos mais marcantes do país. E o que mais chama a atenção é que alguns sinais estavam ali, antes disso tudo acontecer. Wellington Menezes de Oliveira nasceu em 1987, no Rio de Janeiro. Foi adotado ainda bebê e cresceu tendo a mãe adotiva, Giséia Menezes de Oliveira, como principal referência familiar. Relatos reunidos depois do caso descrevem um jovem reservado de pouca convivência social. Ele era uma pessoa assim estranha, então devia passar muito bullying, muito esse tipo de coisa, né? Devia passar, né, essas chacotas perante as meninas também, que ele era muito esquisito. Esse tipo de relato mostra como ele era visto, mas não explica tudo. Muita gente passa por situações parecidas e nunca faz nada ao extremo. Em casos assim, o que pesa não é um único fator, e sim o conjunto. Ele não era visto como alguém popular, expansivo ou integrado ao ambiente ao redor. Mas nada disso sozinho explica o que aconteceu anos depois. O que os investigadores e jornalistas passaram a observar foi um conjunto de fatores: isolamento, perda familiar, registros deixados por ele e materiais encontrados após o crime. Na manhã de 7 de abril de 2011, Wellington chegou até a Escola Municipal Tasso da Silveira. Segundo as investigações, ele se apresentou como ex-aluno. Isso fez com que a entrada não levantasse suspeitas imediatas. A rotina da escola seguia normalmente naquele momento. Pouco tempo depois de entrar na escola, a situação mudou completamente. O que era uma manhã normal se transformou em um cenário de emergência. Funcionários e alunos começaram a perceber que algo estava errado. A reação foi imediata: tentativa de proteção, fuga e busca por ajuda. A resposta das autoridades foi rápida. Equipes de segurança foram acionadas e chegaram ao local em poucos minutos. A prioridade passou a ser controlar a situação e garantir a segurança de todos. Em poucas horas, o caso já estava em todos os principais veículos de comunicação do país. A repercussão foi imediata. Famílias, comunidade e todo o Brasil começaram a buscar respostas. O que aconteceu em Realengo deixou marcas profundas. A escola, a comunidade e o país passaram a discutir temas como segurança, prevenção e acompanhamento de comportamento. Mais do que um caso isolado, o episódio trouxe reflexões que continuam até hoje. Bem, irmãos, eu ainda me lembro de todas as humilhações que eu passei nas mãos desses covardes. Eu era agredido, humilhado, ridicularizado. Esse tipo de fala mostra que essas experiências ficaram guardadas por muito tempo e ganharam um peso maior com o passar dos anos. Quando alguém revive essas lembranças repetidamente, elas deixam de ser apenas passado e passam a influenciar a forma como a pessoa enxerga o mundo. Mas é importante entender um ponto: sentir rejeição ou passar por momentos difíceis não leva automaticamente a uma atitude extrema. O que parece aqui não é um único motivo, é um acúmulo de sentimentos, interpretações e isolamento ao longo do tempo. Ou seja, o vídeo não explica tudo, ele mostra apenas como eu enxergava a própria história. E às vezes que mais doía era quando eles praticavam essas covardias contra mim e todos em volta riam, debochavam. Para ele, o problema não era só o que aconteceu, era ver aquilo e ninguém fazer nada. Essa sensação de justiça ficou marcada, mas isso ainda não explica tudo. Do passado morreram e eu morrerei, não exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. Quando ele fala que no passado morreram e eu morrerei, essa frase pode indicar que ele estava se comparando a outros casos anteriores. Algumas análises levantam a possibilidade de referências a episódios como The Shu Sen Yu e até menções a nomes que circularam na época como Edmar Freitas. Mas é importante deixar claro que isso não é uma confirmação direta. O que parece com mais força nessa fala é outra coisa. Uma tentativa de se colocar dentro de uma narrativa maior, como se estivesse repetindo um padrão. Ou seja, mais do que citar alguém específico, ele parece estar construindo uma própria versão da própria história, baseada em referências e na forma como ele interpretava os acontecimentos. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes.
tática para não despertar atenção. Apesar de eu ser sozinho, não ter uma família praticamente, né? Quando ele fala em luta contra pessoas cruéis, ele transforma a própria história em um confronto. Isto mostra como ele enxergava os outros como adversários e assim mesmo como alguém em oposição. É uma forma de interpretar o passado que simplifica tudo em dois lados, sem considerar outros fatores. Já quando ele descreve uma forma de não chamar a atenção, aparece um ponto importante. Havia a intenção de passar despercebido. Essa ideia de adaptação ao ambiente indica planejamento, não algo feito por impulso. Mais do que foi dito, o que chama a atenção aqui é a organização por trás dessas ações. Entre os relatos reunidos na época, alguns pontos chamaram a atenção. Pessoas próximas contaram que em algumas conversas ele fazia comentários incomuns sobre a própria aparência, chegando a se comparar a figuras conhecidas em contexto de conflitos internacionais. Além disso, materiais encontrados depois incluíam anotações com referências e eventos amplamente divulgados pela mídia na época. Esses elementos ajudam a entender o tipo de conteúdo que ele acompanhava, mas sozinhos não explicam o que aconteceu. Quando ele via um assunto de homem-bomba, ele ria, ele se amarrava naquilo, tinha prazer de ver aquilo. Isso aí que está certo, isso aí que se faz mesmo. Ele ficava desse jeito. Esse tipo de reação foge do esperado. Não é comum alguém demonstrar interesse dessa forma por esse tipo de conteúdo. Parece que não é só curiosidade, é uma resposta que chama a atenção de quem estava por perto. E relatos assim ajudam a mostrar um comportamento que na época não foi interpretado como algo relevante, mas depois passou a ser visto de outra forma. Parece-me que uma ocasião na escola houve uma avaliação de um psicólogo e ele achou que ele estava um pouco desligado, né, dali da escola e conversou com minha mãe, chamou ela, dona Odisseia, mas precisa cuidar dele. Em algum momento, alguém percebeu que algo não estava bem. A escola tentou agir, mas esse acompanhamento não continuou. Esse tipo de interrupção pode fazer com que um sinal importante se perca ao longo do tempo. A única pessoa que existia presente na vida dele para poder fazer o porto seguro dele era minha mãe, que é a que estava mais perto dele. Esse relato mostra o quanto a mãe tinha um papel central na vida dele. Quando uma pessoa concentra quase todo o apoio emocional em um único vínculo, a perda desse ponto pode gerar um impacto profundo. Depois disso, o que aparece nos relatos é um afastamento maior e uma rotina mais fechada. Não é uma explicação direta, mas ajuda a entender a mudança que acontece a partir desse momento. Depois do que aconteceu, o impacto apareceu diretamente no ambiente escolar. Medidas de segurança começaram a ser revistas, e a forma como as escolas lidam com comportamento e acompanhamento também passou a ser discutida com mais atenção. Não foi uma mudança imediata, mas marcou um ponto de virada. Com o tempo, surgiram iniciativas voltadas à prevenção dentro do ambiente escolar. Entre elas, a criação de uma data nacional voltada ao combate ao bullying e à violência nas escolas. A proposta era incentivar diálogo, acompanhamento e identificação de sinais antes que situações se agravem. Em Realengo, a memória das vítimas foi preservada. Um espaço de homenagem foi criado mantendo vivos os nomes e as histórias das crianças. Mais do que um local físico, é um símbolo de lembrança e respeito. A escola passou por mudanças e retomou suas atividades. O espaço foi adaptado e, com o tempo, a rotina voltou, mas o significado daquele lugar nunca foi o mesmo. O caso em Realengo deixou marcas profundas. Ele mudou a forma de olhar para sinais que antes passavam despercebidos e trouxe uma discussão que continua até hoje, não sobre o que aconteceu naquele dia, mas sobre o que pode ser observado antes. E talvez seja exatamente aí que a história continua. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, pois isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. E eu quero saber a sua opinião. Se aquele acompanhamento com o psicólogo com o Wellington tivesse continuado, você acha que essa história poderia ter sido diferente? Deixa nos comentários aí e até a próxima.